deu uma aula aí muito boa, naturalmente, sobre a língua, certo? E eu vou dar um docinho para quem acertar o que eu vou falar, perguntar, menos o Alan. Alan vai. Ah? Como? E depois compartilhar aqui. Não, nada de cola. Também nem compartilhar. Pergunta. Na prova da fé, tendo a ver com a língua, qual seria a aprovação? Ah? Como? Não. O ponto é, tem que controlar a língua. Essa é a ideia. Mas qual é a aprovação no controle da língua? Qual é a aprovação? Opa! Espero que você não acerte aí como eu, a paçoca aqui. Qual é a aprovação? É, mas não é. Quer dizer que é, mas não é? Quer dizer, tá certo, mas não é o que eu quero escutar. Então, ninguém. Eu vou acabar falando. Aí eu vou ganhar. Hã? Não. Não, ó. Você quase que você acerta. Hã? Ah, tá no capítulo 3. Hã? Como? É, mas não é. A aprovação seria usando a língua para distribuir bênçãos das pessoas. Para quê? Distribuir bênçãos que a gente recebeu. É, mas não é. É, mas não é. Hã? Ó. É, mas não é. É, mas não é. Hã? É o quê? Não é. É, mas não é. Ó, eu vou falar. Fala logo. Fala logo. A meu modo de ver, e quer dizer que eu acho que eu estou certo. Ok, a meu modo de ver, a aprovação que vem como resultado do controle da língua, que a gente aprendeu a controlar a língua, está falando aqui o que a língua faz, não faz, etc, etc. Certo? E o controle está no versículo 2. Capaz de refrear todo o corpo. Capaz de refrear todo o corpo. Você refreia todo o corpo quando você controla a língua. E nesse caso, o corpo seria a igreja, ou seria o seu próprio corpo, e assim por diante, ok? Vou comer eu. Ok, muito bem. O que eu pretendo fazer agora, como aplicação, porque o Alan está indo de capítulo em capítulo, fazendo um bom trabalho, eu estou fazendo mais um rodeio, né? Aplicando, explicando o contexto e dando aplicações. Eu vou fazer algo agora que eu acho muito importante, muito importante, ok? Que é o tal de ir na igreja, ok? A meu modo de ver, o cristão não vai na igreja. Ele é igreja. 24 horas por dia. O que ele faz? Ele vai na reunião da igreja, no congregar. A igreja congrega. Agora, por exemplo, é uma congregação aqui. Nós estamos congregados. Mas, segunda-feira, não estamos congregados. Cada um está na sua vida diária 24 horas por dia.
como eu falei, lembra lá nas as 4 áreas de Efésios? Primeiro a igreja, depois a vida individual, ok? E assim por diante. Mas a igreja não é o congregar, a igreja é o corpo que ou está congregado ou não está congregado. Nesse exato momento, é um momento de congregar. Então a igreja se congrega. Não é todo mundo que está aqui por uma razão ou outra, mas é um momento de se congregar. Entendeu? Pois na segunda-feira, 10 horas da manhã, não é o momento de se congregar. Então, não vamos congregar, porque não é momento. Agora é o momento que está a oportunidade de congregar e estamos aqui congregar. Então, eu vou falar sobre a prova da fé ou as provas da fé ou as provas das fés. Fé é uma só. Fé é uma só. Mas lembra que ela toma, se o conhecimento tem como escrever aí, não. Se um conhecimento obrigado pelos ajudantes, viu? Os ajudantes fazem uma tremenda diferença. Eu estou com o Alan em parabenizar vocês por estarem aqui e também pela participação, né, de todos, né? Que nem dá para numerar. Basta dizer que nós estamos congregados num prédio que alguns de vocês não tem nem nada a ver com o prédio, né? O prédio já, quem construiu o prédio, construiu lá atrás, né? Mas um monte de participantes, colaboradores para que evento como esse aconteça. Eu e Alan, por exemplo, nós somos missionários. Mas isso porque alguém enviou, lembra Romanos 10? Alguém enviou, nós somos enviados. E não fomos enviados por vocês, fomos enviados por... Então, os participantes, os colaboradores são imensos. Inclusive, eu estou dando esse bolinho, esses docinhos, obrigado pela Lica e outros que estão envolvidos. Ontem, eu e uns furões, não vou mencionar nome, comeram um pirarucu. Não vou mencionar nome, mas quem trouxe, quem fritou, entendeu? Quem comprou, quem que pagou. Então não dá para enumerar todos os colaboradores. Tem até um livro que fala de colaboradores, mas aí depois, vamos ver se eu chego lá. Inclusive agora, você vê aí, eu preciso disso aqui, tem um colaborador que está apresentando. Então, um conhecimento A, certo? Resulta numa fé A, que exige uma ação A e que resulta numa aprovação A. Então, a fé aqui chama de A, porque tem a ver com conhecimento A. Mas não há só um conhecimento. Há mais conhecimento. Há o conhecimento B, outros conhecimentos. Cristo não falou só uma coisa, ele falou muitas coisas. Então, tem um outro conhecimento B que necessita de uma fé B, que necessita de uma ação B e que tem uma aprovação B. Então, podemos falar em conhecimentos, em fés, ações e aprovações. Mas há um só conhecimento, que é a palavra, há uma só fé na palavra, há uma só ação na palavra e há só uma aprovação tendo a ver com a palavra. Deu para entender, não? Então, quando eu falo fés, peraí, irmão, não tem só uma fé? Entendeu? Paulo falou que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Então, a memória de ver tem mais de uma fé, mas é uma só fé. É, mas não é. Entendeu? Tem uma só fé, mas cada conhecimento... E às vezes você entendeu isso e teve essa fé, mas você não tem essa fé nisso aqui.
Entendeu? É um problema isso. Então, vamos falar agora das fés, dos conhecimentos, das fés, das ações, das aprovações, tendo a ver com o congregar, a reunião da igreja. Ok? De uma maneira geral, lembra, Jesus, o ensino é, não devemos deixar de congregar. Não vou lá, talvez eu fale nisso mais tarde um pouco, sobre lá em Hebreus capítulo 10, mas deixa eu falar de uma maneira específica e depois eu vou ver, lá no fim eu chego no 10, capítulo 10, não me deixe esquecer de falar do 10 antes de terminar, ok? Mas uma coisa que nós fazemos, quando congregamos, você congrega porque vai fazer coisa, ou não? Ou congrega para esquentar a banca? Não, não tem nenhuma passagem que diz congregue para esquentar a banca, não tem. É claro, eu estou brincando, estou falando de uma maneira meia estranha, mas não tem, entendeu? Então, é claro que a gente senta no banco tão confortável como esses aí, né? Ninguém reclama ficar sentado o dia todo em bancos, né? Mas vamos lá. Mas que bom que temos bancos, né? Nada de reclamar. Não estou reclamando, mas alguém falou para mim banco duro, mas que bom que tem até banco, né? Eu não consigo sentar no chão. Eu não consigo. Eu não sei por que eu não consigo. E como índio senta no chão. Eu não consigo, só se eu encostar na parede. Eu não sei. Mas tudo certo, vamos lá. Em Efésios 5, 29, 5, acho que é 29, né? Ou 5:19, é 5:19, né? 5:19 diz assim, o 18, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e levando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, ok? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Em Colossenses 3,16, também fala sobre isso, certo? E não vamos ficar muito tempo, eu só quero que você pegue o norte disso aqui tudo que eu vou dizer, tendo a ver com o congregar. 3,16 diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, deixa eu ver aqui, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão em vosso coração. Ok. Uma coisa que a gente faz no reunir é cantar, certo? E quando você canta, tem porque diz para cantar, não diz? Ok. E não fala como cantar? Fala, é só você ver as passagens. Eu li duas aí, mas não vou entrar em detalhe. Tem mais passagens, mas não vou. Só quero que você pegue o norte pelo tempo. Então você tem que ter fé no que diz. Você vai agir, nesse caso, você vai cantar, certo? E tem a aprovação, ok? E a aprovação, olha, preste bem atenção, a meu modo de ver, toda vez que Cristo fala para fazer alguma coisa, tem uma aprovação da parte de Deus, ok? Toda boa-dade, todo dom perfeito vem lá do alto. Que livro fala aí? Tal de livro de Tiago, né? Tiago. Então, a meu modo de ver, sempre isso aqui, sempre tem isso aqui. Isso aqui, sempre tem isso aqui. Então, o sábio é aquele que tem temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Por quê?
Porque o temor está aqui e a sabedoria está aqui. Ok, mas vamos lá. Provérbios, né? Ok. Pergunta. Qual é a aprovação quando você canta? Sem ideia. Como eu falei, a gente podia ficar 1 hora falando só sobre isso, mas não vou. Mas resumidamente, vou dar uma dica. Vai em Colossenses 3,16. Qual é a aprovação? Hã? Não, você tem que conhecer a palavra. Você não pode, é como eu falei, não vou entrar em muitos detalhes, mas você não pode cantar bem. Não é que não pode cantar. Você deve cantar sabendo o que você vai cantar, que é dentro dos ensinos de Cristo. Porque senão não tem aprovação. A aprovação está no ensino de Cristo. Né? Você canta aquilo que tem a ver com a palavra de Cristo, senão não tem aprovação. Então você precisa saber o que você está cantando dentro do contexto da palavra de Cristo, ok? Faz sentido? Qual seria a aprovação? Aqui tem pelo menos 3 aprovações aqui, sem entrar em muitos detalhes. Qual é uma aprovação? Quando você canta, o que acontece? Hã? Cantando em toda essa. É, mas não é? Hã? Como? Ok. Também está agradecendo a Deus, ok, muito bem, mas não é uma das 3 que eu estava pensando, mas o que mais? Hã? Obviamente, nós vamos nos instruir uns aos outros, ensinar e aconselhar com toda a sabedoria, tratando salvos de Ele está lendo, você que soprou para ele, né? Está lendo. Não, me fala aí uma palavra. Quer uma palavra? Hã? Adoração. Você está adorando a Deus? Sim. Está louvando a Deus? Essa é uma delas, louvando a Deus. Louvando a Deus. Mas espera aí, presta atenção. Por que você, no lugar de cantar aqui, quando está reunido, por que você não canta na sua casa? Lá também você não está louvando a Deus? Mas espera aí, por que cantamos quando estamos reunidos? Está sendo abençoada. É, mas não é. Eu vou falar, vai. Eu vou falar. Você está. Quer falar? Hã? Mas não é. Em Colossenses, eu não vou entrar nos detalhes do contexto de Colossenses, não vou entrar nisso. Mas vou te dizer uma coisa que você faz. Eu vou dizer uma coisa que você faz. Você está instruindo seus irmãos. Falou, conversa, como é que eu não escutei? Falou? Quem falou? Não, mas ele não vale. Porque você está instruindo. Você está instruindo seus irmãos. Ou não está dizendo aí que você está instruindo? Oxê. Então, quando você canta, você está instruindo seus irmãos. Oh, que glória, bom. Então, olha só, se tem 100 e você está cantando, você está instruindo 99. Mas não é só isso, o que mais? Aconselhando. Você está aconselhando seus irmãos através dos cânticos. E tem irmão, presta atenção, e tem irmãos que não vêm, não devemos deixar de congregar. Eles não vêm, e vou te dizer, porque eles não se... Não, eu não quero ser negativo, não vou falar. Não vou falar porque eu não quero ser negativo. Você que vem e canta, você vem e canta na reunião, no congregar, porque você quer instruir e demonstrar aos seus irmãos. Se você ficar na sua casa cantando nas 4 paredes, você está instruindo as 4 paredes. Está louvando a Deus? Está. Mas não louvando a Deus no sentido de instruir e aconselhar seus irmãos que está glorificando a Deus. Você está transmitindo aos seus irmãos
a vontade de Deus, você está glorificando a Deus, louvando a Deus. E tem irmãos que não vêm na reunião, não vêm no congregar. Ô meu, você não. Peraí, você não sabe por que quem congrega é. Ah, não vou na igreja. Bem, não vai mesmo. Porque onde é a igreja? Ah, lá na rua 7 de setembro. Não, não é não. Não é não. A igreja é você. Você, os irmãos, você vai no congregar. Acontece que é na rua 7 de setembro, lá não sei que número que é lá Manaus. Ok, muito bem, mas vamos parar por aqui, com canto. Ok, então, qual é a aprovação? Você está... Mas não só isso, presta atenção. Tem 100. Você está instruindo, admoestando 99. Mas acontece que... Por quê? O que é que acontece? É que 99 estão instruindo e aconselhando você. Oxente, quem está ganhando numa dessa? Todo mundo. Todo mundo. Então existe uma aprovação. Existe uma aprovação. Eu estou sendo instruído e admoestado quando me congrego com os irmãos através dos cantos. Pô, se 99 estão me instruindo e aconselhando, então presta atenção no cântico, aí tem o conhecimento, né? A cantar no espírito, em verdade, etc. Aí não estamos entrando em detalhes, mas por isso que diz, habita em vós ricamente a palavra de Cristo, você tem que saber o que você está cantando, assim por diante. Mas, e tem irmãos que não congregam. Oxente, meu, você não sabe não? Você não sabe? Não tem conhecimento não? Entendeu? Ok, muito bem. Mas não é só isso que nós fazemos quando congregamos? Não é só isso que fazemos. Ok? Por exemplo, uma outra coisa que nós fazemos é aprender. Aprender. Certo? Devemos aprender. Quando nós estamos... E não vou mostrar... Você vê, já tem pouco tempo, tem só 40 minutos. Mas nós temos... Quando a gente se reúne, nós estamos colocando bons professores, os melhores que temos, vamos dizer assim, né? Aqueles que sabem, e bons pregadores. Então a gente está aprendendo. A gente está aprendendo. Você que está aqui esses dias, você está aprendendo no congregar. Agora imagine só. Ah, não vou na igreja. Ah, é? Então você está deixando de instruir. Eu dou uma opção para você. Se você obedece, vamos supor que você não queira congregar. Já errou, porque diz lá para congregar. Mas se tem 100 irmãos, e você vai instruir, admoestar através de canto, e você não quer fazer quando os 99 estão juntos, vai na casa de cada um dos 99 e canta 3 cantos para cada um deles. Quero ver você fazer isso. Não faz. Mas não é para fazer mesmo, é para se reunir exatamente. Na reunião toda a igreja deve se reunir, toda a igreja, para exatamente fazer uso da aprovação que existe no congregar. Muito bem. E como falei, no pregar também, você está aprendendo coisas aqui, certo? Eu e o Alan temos aí bem que no mínimo 100 anos de experiência, 100 anos. Não é só você, eu também. Junto. Ok. De pregar e ensinar. Temos. Só com a memória, você tem quase 40, 33, e eu tenho 60, mas não é ok, vamos lá. Então, quase que dá 100 anos. Imagine você se aproveitando para aprender no congregar, e nós estamos ensinando todos juntos. Não dá para ensinar cada um na casa de cada um. Não dá. Não tem tempo para isso.
Não tem, é impossível. Porque não é só um ensino, tem muitos ensinos. Imagine cada ensino e na casa de cada um ensinar. Aí não dá. Então, aqui você está aprendendo, você está crescendo no conhecimento. Não diz para crescer no conhecimento, crescer na graça do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus, todo saber entendimento espiritual, né? Devemos transbordar de pleno conhecimento, etc. E transbordar de pleno conhecimento, você precisa de conhecimento. Lembra o pleno conhecimento? Composto de 8 partes: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amor fraternal e amor. Então, fé, virtude, conhecimento. Conhecimento. Você está aprendendo conhecimento aqui agora. Uma das coisas que você está fazendo é aprendendo conhecimento. Aqui. Não há dúvida quanto a isso. Nós estamos ensinando, a menos que você está dormindo aí, certo? Mas supostamente você está escutando, aprendendo. Alguma coisa nós estamos aprendendo. Eu mesmo, eu estudo. Eu estudo há muito tempo, né? Não quero tocar trombeta. Mas enquanto o Alan estava ensinando aí, eu fiquei pensando na língua. Logo, você não falou e você vai falar, mas eu vou dizer o que eu acho aqui, depois você pode discordar à vontade, que você vai estar errado. Ok. Mas logo em seguida não fala sabedoria? Sabedoria que vem do alto? Por que fala logo em seguida da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que é demoníaca? Para ser a sabedoria que vem do alto para ser utilizada na língua. Na língua. A língua para usar a sabedoria que vem lá do... Eu nunca pensei, a primeira vez que eu pensei nisso, eu falei, não. Pode não ser, mas para mim faz sentido. Você vê, 60 anos, muito tempo que eu prego e ensino e tocou isso aí. Nossa, com a minha língua eu vou transmitir a sabedoria que é lá do alto. Bah! Que benção, ok? Que benção. Mas olha, tudo isso no congregar. Eu estou aqui estou escutando aqui um outro professor ensinar. Entendeu? Você está aprendendo. Então, olha a aprovação. Estamos crescendo na vontade de Deus quando a gente congrega. Ok. Mas vamos falar mais coisa. Uma outra coisa que a gente faz vamos na ceia. Vamos na ceia. 1 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11. Certo? Fala da ceia, não fala? É outros lugares também, mas vamos ficar aqui. Você sabe qual é o contexto de 1 Coríntios? É Deus. Deixa eu ver. Eu quero usar a palavra certa aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo. Vamos ver, essa Bíblia aqui é nova, é meio complicada aqui, viu? Eu não quis trazer a veinha porque, coitada, não aguenta uma viagem. Fiel é Deus, pelo qual fomos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus nos chamou à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Não há a menor dúvida, e não vou entrar nisso, de que é através do conhecimento. Está no começo do livro aí, não vou falar isso, não vou explicar. Mas através do conhecimento, da revelação de Jesus Cristo, logo antes desses versículos aí. No versículos 4 a 8. 4 a 8, ok? Não vamos entrar nisso. Mas é através disso aqui. Então, o livro é sobre comunhão. Através do conhecimento. E como eu falei, você está aprendendo. Então,
Qual é, de cara, tendo a ver com conhecimento, qual é a benção? Qual é a aprovação? Qual é a aprovação? Através do conhecimento que você está adquirindo. Qual é? Hã? É, mas não é. Fica no texto. Hã? Comunhão com Cristo. Nota 10. A comunhão de Jesus Cristo. Que Deus nos chamou através do conhecimento e você está aprendendo mais, você está crescendo na comunhão de Jesus Cristo, a que Deus nos chamou. Aprovação. Olha a prova da fé. Entendeu? Prova da fé. Ok. Mas em 1 Coríntios capítulo 11, fala da ceia. Da ceia, ok? Não vou entrar em detalhes aqui, porque nós conhecemos bem a ceia. Mas o que... Olha o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Então, uma coisa que você faz no congregar é a ceia. E você, então, faz em memória. Eu diria que uma das aprovações é memória. Você se lembra. Você se lembra. Nós temos muito problema em esquecimento. Pergunta para o Antônio aqui se não é verdade. Entendeu? Nós temos muito problema em esquecimento. Se perguntar o que você comeu na janta 10 dias atrás, meu amigo, pode esquecer que você não vai lembrar. Entendeu? A gente esquece. A gente esquece. Esquece. Mesmo com uma boa memória, certo? A gente esquece coisas. A gente esquece coisa fácil. Uma vez eu falei uma coisa numa pregação, no ensino deles, e uma irmã não gostou. Eu falei para ela, mas não é que eu estou dizendo o que é que dizem, que alguém acha isso dessa escritura. Mas pregador não devia falar esse tipo de coisa. Ok. Eu acabei... Ficou por isso mesmo, mas fiquei pensando nisso. Falei, não, eu acho que ela tem razão mesmo. Onde é se o pregador falar uma coisa errada que alguém está falando? Não devia. Depois de alguns anos, eu liguei para ela. Irmã, eu gostaria de pedir perdão por alguma coisa que eu fiz. Alguma coisa que eu falei anos aí atrás, quando eu fui aí. Você lembra o que é? Falei, não lembro. Você não lembra o que eu falei, alguma coisa que você não gostou? Eu falei, não lembro. Então fica por isso mesmo. Mas eu lembro. Ela não, mas eu lembro. Então eu pedi perdão a Deus, a irmã ficou meio ofendida lá. Você não lembra? Não lembro. Uma coisa que eu falei que você não gostou, achou que não devia falar, coisa e tal. Não lembro. Tá tudo bem. Então fica por isso mesmo. Entendeu? Mas a gente não, às vezes a gente esquece coisas. Então, uma coisa que nós fazemos todo domingo é memorial. A gente lembra, não uma bênção, sempre lembrar que Jesus morreu por mim. E isso na ceia, quando a gente se reúne. Toda semana eu me lembro disso. Toda semana. Não vou esquecer nunca. Como é que vai esquecer isso toda semana se lembrar? Ok, mas não é só isso, olha só. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança, o meu sangue, faz isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Memória. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Qual é uma outra aprovação que acontece quando eu me reúno e participo da ceia?
Hã? Como? Eu anuncio que Cristo morreu. Anunciamos. Talvez uns aos outros, ou é anunciado, nós anunciamos que Cristo morreu. Olha só, nós somos anunciadores de que Cristo morreu por nós, pelo mundo, pela humanidade. Somos anunciadores. Quando? Todo domingo, quando nos reunimos. E tem irmãos que não se reúnem, não quer anunciar. Bem, não sei se não quer, mas não sabe que vindo estaria anunciando. Não vindo, não está anunciando. Não está anunciando. Uai, peraí. Se você sabe que vindo você anuncia e você não vem, você não está anunciando. Entendeu? Mas olha aqui, está escrito, está escrito, está escrito, 1 Coríntios capítulo 11. E a aprovação é, eu estou anunciando. Então eu sou um dos anunciadores de Deus, anunciando que Cristo morreu e que Ele morreu pelo nosso pecado, vai voltar, né? Ele é salvador da humanidade. Estou anunciando isso. E, como eu falei, e nós não vamos esquecer, porque é em memória, todo domingo a gente lembra. Tem ou não tem prova da fé na reunião da igreja? Entendeu? Mas não é só isso. Não é só isso. Na ceia. Na ceia. Já falamos de cânticos, já falamos de conhecimento, certo? Que é pregado, ensinado e assim por diante, né? Ok. Mas, agora estamos falando da ceia. Da ceia. Olha quantas provas da fé ocorrem na reunião da igreja. Tem mais, olha só. Versículo 26. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber o cálice, anunciais a maldição até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Tem que saber o que está fazendo. Daí o quê? Daí o conhecimento. Tem que conhecer. O Alan falou muito da língua. Você tem que saber da língua. A língua é poderosa. A língua é poderosa. Eu posso contar uma historinha da língua para apoiar a sua. Verdade, verdade. Eu sei do caso de uma menina que queria o namorado da irmã dela. Entendeu? Então falou para o pai dela que o namorado da irmã dela fez mal para ela. Não sei quem é que teria feito mal para quem, mas disse que o namorado fez mal para ela. O pai foi e matou o menino a facada. Okay? O pai foi preso, claro, foi preso. Depois de algum tempo, a menina, a consciência dela, foi lá e confessou para o pai que não era verdade. O pai se matou. Verdade essa história. Tudo isso por causa da gente se analisa. Analisa o quê? A comunhão, porque o livro é sobre comunhão, a comunhão no corpo. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor dignamente será réu do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe do cálice
bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por que há irmãos fracos, doentes e dormentes? Porque não participam da ceia corretamente. Se você vem todo domingo, participa da ceia corretamente, você não vai ser fraco, não vai ser doente espiritual e não vai ser dormente, morto, espiritualmente falando, certo? Olha a aprovação aqui. Olha a aprovação. Ok? Tá vendo? Você não vai ser fraco, não vai ser doente, não vai ser dormente. Por isso há entre vós fracos, doentes e dormentes, porque não passam pela prova da fé, tendo a ver com a ceia que nós participamos quando nos reunimos. E aí? Devemos ou não devemos congregar? Devemos ou não devemos nos congregar? E tem irmãos que não congregam. Entendeu? Porque eles não estão passando pela prova da fé. Então, eles são reprovados nessa prova da fé. Não estou dizendo que estão indo para o inferno, não é esse o ponto, não. Eu estou dizendo que nessa prova da fé, eles são reprovados. Agora, lembra qual o ponto aqui? Né? A confirmação, mas será que você confirma que isso é verdade? Tem que haver confirmação da aprovação da fé. Lembra lá no começo do livro de Tiago? A confirmação da fé produz o quê? Produz o quê? Perseverança. Ora, perseverança, tendo ação completa, farás com que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Então, a somatória das aprovações fazem com que sejamos perfeitos e íntegros e nada deficientes. Ora, se o irmão não está na atitude da aprovação da fé, ele não vai ser perfeito e íntegro e nada deficiente. E nesse caso aqui, ele é fraco, doente e dormente. Ora, será que um fraco, doente e dormente vai para o céu? Não sou juiz. Não sou juiz, mas estou questionando, será que vai? Fraco, doente e dormente vai para o céu? Entendeu o que eu estou dizendo? Agora, quem está nessa atitude da prova da fé, ele vai ser perfeito e íntegro e nada deficiente, porque está coletando as aprovações, está somando as aprovações, e ele vai ser perfeito e íntegro e nada deficiente. Entendeu? Então, por quê? Porque existe provas da fé. Então, olha só, nós estamos falando de... Põe um pouquinho para mim, por favor. Aqui, ó. Então, falamos do quê? Qual a primeira coisa que nós falamos na reunião? Tendo a ver com a reunião, que nós falamos aqui. Cântico. A segunda? Conhecimento. E o terceiro? Ceia. Ceia. Ok? Só aí, cânticos, né? Ok. Cânticos, conhecimento, né? E a ceia. Ok. Então, só aqui são quantas aprovações? 3 aprovações, tendo a ver com a reunião. A reunião da igreja. Não estamos falando agora só do congregar. Fora o fato que, depois eu falo, não deixa eu esquecer de ir para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Vou falar mais uma outra coisa. Tem várias passagens, eu vou mencionar uma só. Tem várias passagens, eu vou mencionar uma só, de que nós devemos ter amor fraternal. Amor fraternal, ok? Por exemplo, deixa eu ir lá numa passagem só, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 26. Saudai todos os santos com ósculo santo.
Ósculo santo é amor fraternal. Eu entendo que naquela época se beijava, né? E o beijo é o ósculo santo, é o amor fraternal. Não sei se você lembra que Judas traiu Jesus com o ósculo santo, mas parece que ficou combinado que aquele a quem ele tivesse bastante amor fraternal seria o Cristo. Parece que, eu não sei, não vou no grego, mas parece que tem uma diferença. O amor fraternal parece que é fileu, né? Mas no caso de Judas foi catafileu, ou seja, muito amor fraternal. Então, provavelmente, Judas deve ter beijado Jesus mais do que beijou os outros, ok? Para indicar que aquele era o Cristo, quando Cristo foi traído. Mas o amor fraternal naquela época era através de beijo, certo? E ainda hoje em dia também, certo? E até mesmo tem cultura em que homem beija homem, né? Certo? Tem cultura dele. Eu lembro quando eu era jovem, e faz tempo, naturalmente, e eu fiquei numa fila para receber um parente que vinha de longe. Mas de uma cultura, era de uma cultura que beijava. Chegou na minha vez, oi! Não, não, não. Ah! Ih, eu não estou acostumado com isso aí, não. Ok? Beijar o homem lá, o velho, o idoso. Ele era idoso. Ok. Então, mas hoje em dia faz isso, né? Há muito. Eu tenho uma maneira de ter ósculo santo que um dia desse eu vou apanhar, e merecidamente. Eu dou tapa, principalmente nas mulheres, certo? Principalmente nas mulheres, porque se eu ficar beijando as mulheres, aí, que pregador vai ficar beijando as mulheres, não sei o quê. Então, para evitar isso, eu dou os tapas, mas eu dou em homem também. Mas hoje em dia, em homem se abraça, também se abraça a mulher. E hoje em dia tem o aperto de mão. Então, não é o ósculo santo, é o aperto de mão santo, o abraço santo. No meu caso, o tapinha santo, ok? Que, na verdade, é a maneira de eu demonstrar amor fraternal. Ok? Você vê que eu fico dando tapa aí, né? Mas se essa moda pega, não é para pegar. Não é para pegar. Mas eu faço assim. Ok? É, né? É. E tem gente que acha ruim porque pensa que eu bati forte. Mas é um amor fraternal forte. É um amor fraternal forte. Eu vou te mostrar um amor fraternal mais forte, né? Um dia desse eu vou apanhar merecidamente. Mas na verdade é amor fraternal, ok? No meu caso, eu já, como falei, eu lembro uma vez uma jovem reclamar que eu dei um tapa nela. Não é, minha querida, isso aí é amor fraternal. Mas não entendeu. Bem, não tem problema, não é erro meu, não tem problema. Mas presta atenção, olha só, quando eu era pregador de uma congregação, eu chegava cedo, logo primeiro a chegar ali, e eu ficava na porta saudando todo mundo que entrava. Então vamos supor que tem 101 pessoas. Eu sou, então fora eu 100, ok? Então eu saudava todo mundo no entrar. Quantas saudações eu fiz? Quantos amores fraternais eu fiz? 100. Mas quando eu terminava a pregação, nossa, aí eu ia lá e ficava na porta também saudando todo mundo que ia embora. Então, quantos amores fraternais eu tinha ali naquela reunião? Quantos? Hã? 200? 200? Então, 200 vezes. Agora imagine se eu for na casa de cada um, durante a semana, tentar ter amor fraternal com cada um 200 vezes. Aí
Não tem como. Isso se tiver 100 membros, 101 membros, mas e se a congregação tiver 500 membros? Mas quando está reunida é fácil, só você ficar lá na porta, oi, tudo bem, prazer. Aí faz aquela fila, vai embora, você teve amor fraternal com todo mundo. É claro, tudo isso de uma maneira sincera, honesta, de coração, etc, etc. Mas é um prazer de estar junto, é um prazer de ver o irmão. Tem gente que fica um mês sem se reunir, quer dizer que não faz questão de ver o irmão, não faz questão de ter amor fraternal com o irmão, entendeu? Ô, meu amigo, você está indo para o céu, é? E você não quer ter amor fraternal com os irmãos? O que você tem isso aqui lá no céu? Tem? Irmãos, se você não quer ter amor fraternal, não quer se associar com eles aqui, você vai querer se associar com eles lá no céu? É uma questão de atitude, é uma questão de provação da fé. Quer dizer, o cristão, o fiel. Quem é o fiel? O fiel é aquele que vive nas provações da fé. Entendeu? Esse é o fiel. Ele passa pelas provas da fé. Cada fé, ele passa em todas elas. A atitude, não quer dizer que ele é perfeito, mas ele tem a atitude de sempre passar pelas provas da fé. Atitude dele. Atitude. Olha, um domingo você não pode vir, você está viajando, ou num domingo você está... Olha, tem gente aqui de fora, aqui, ó. Tem gente até de fora do país aprendendo, vamos dizer assim, entendeu? Tendo amor fraternal e só vendo, né? Mas aprendendo, etc. E tem gente que mora aí 3, 4 quadras de prédio e não vem. A atitude, não tem a atitude. Não tem atitude. Ou tira o nome do Aníbal aí, se é do futebol. É do futebol, não? Tira o nome dele. Não, vai sim, eu põe você no time, não tem problema. Ok. Ok. Então, é aprovações da fé. Entendeu? No caso da ceia. No caso da ceia. Olha só, por causa disso, entre vós, muitos fracos, eles não poucos que dormem. Agora, olha só, presta atenção. Opa, eu estou falando do amor fraternal, mas deixa eu falar um pouquinho mais da ceia. Então, já está claro do amor fraternal, certo? Você deve se alegrar em ver o irmão. E tem gente que vem na reunião da igreja, assim, ó. Já viu? Talvez não tenha aqui, mas tem gente que faz isso. Encosta na parede. E às vezes põe o pé, até põe o pé. Não, preste atenção. O objetivo não é criticar essas pessoas. É mostrar para elas que elas não estão corretas. Elas precisam ter uma atitude de ficar conversando. Você se reúne por causa dos irmãos. Agora, se você não quer nem conversar com o irmão, entendeu? Que história é essa? Porque você precisa ter atitude de ter prazer em estar com o irmão, prazer em conversar com o irmão. Eu às vezes brinco até de uma maneira meia salgadinha com o irmão, mas é uma maneira de eu conversar com o irmão, de eu notar que ele está presente, que eu notei a presença dele, entendeu? E assim por diante. Mas é um prazer, precisamos ter o prazer de estar com os irmãos. Mas uma outra coisa tendo a ver com a ceia, que eu não mencionei, eu vou mencionar, quer dizer, não dá para falar tudo, mas em todos os casos, tem um ponto interessante, no capítulo 11, no versículo 31, diz assim, eu não falei isso, vou falar agora. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, o que quer dizer isso? Que na ceia você julga a sua comunhão com os irmãos. Você julga a sua comunhão.
Será que eu estou na comunhão certa? Será que eu estou realmente em comunhão com os irmãos? Será que eu visitei o irmão doente? Será que eu estou em comunhão com ele? Entendeu? É uma análise. Se você não se analisa, você é fraco, doente e talvez dormente. Então você tem que analisar. Uma das coisas que a gente faz na hora da ceia é o exame da minha comunhão com a igreja, com os irmãos. Minha comunhão. Ok. Mas se eu não fizer isso, sabe quem vai fazer? Sabe quem vai fazer? O Senhor vai fazer. Olha só. Porque se nós julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Porque se eu não me julgar, tem quem vai me julgar. E quem é que vai me julgar? É o Senhor. Mas quando julgados pelo Senhor, somos disciplinados pelo Senhor. Quer dizer, ele julga, ele disciplina. Para não sermos condenados com o mundo. Qual é o julgamento do Senhor? Se eu não me julgar, que eu devia passar pela prova da fé na ceia, de me julgar. Mas se eu não faço, para ser aprovado. Ou seja, para notar que eu estou na comunhão. Mas se eu não faço isso, quem vai me julgar? O Senhor. E qual é o julgamento dele? Qual é o julgamento dele? Hã? Qual é o julgamento dele? Hã? Não, mas não é. Qual é o julgamento dele? Qual é o julgamento dele? Hã? Mas não é. Qual é o julgamento dele? Eu vou dizer. Estou sendo reprovado. Eu vou ser fraco, doente e dormente. Você sabe por que tem irmão fraco, doente e dormente? Porque o Senhor está julgando eles. Você não está na comunhão. Você não está passando pela prova da fé, tendo a ver com a comunhão. Vai dizer que você não está participando da ceia corretamente. Aliás, nem está presente. E qual é o objetivo do julgamento do Senhor? Para eu acordar e não ser condenado com o mundo. Esses irmãos fracos, doentes e dormentes deviam, pá, acorda, me acorda alguém aí, para mim não ser condenado com o mundo. O fato de eu ser fraco, doente e dormente é julgamento de que eu estou indo para o inferno, vamos dizer assim. Vou ser condenado com o mundo. Então eu acordo, opa, eu preciso de passar pela própria fé. Vou acordar e vou passar a ser aprovado e não reprovado. Fala. Sabemos que tem um memorial, né? Para também me lembrar. Mas tem pessoas que esquecem. No caso, o humano esquece alguma coisa. Então, onde fica a lembrança e o esquecimento? Assim, Senhor. Todo domingo você se lembra da ceia. Mas tem gente que esquece. Esquece do quê? Da ceia. Mas exatamente, se vem todo domingo, não vai esquecer. Ele deve saber, o conhecimento diz, para mim vir, não deixar de congregar. Então, quando eu venho, eu me lembro, todo domingo eu me lembro. Então, não tem como esquecer se você se lembra todo domingo. Você não vai, é uma lembrança. Ok. Muito bem. Tinha mais uma coisa que eu ia falar. Da oferta. Da oferta. Isso aí me levaria 2 semanas para explicar. Mais 2 meses para explicar. Mas, resumidamente, uma outra coisa que a gente faz, porque a gente está no congregar, preste bem atenção, o congregar é uma atitude. Você congrega porque você está passando pelas provas da fé. Entendeu? Porque se você não está passando pelas provas da fé, você não vai congregar mesmo. É uma atitude. Então, no congregar, você faz várias coisas, como parte das provas
provas da fé, vamos dizer assim, certo? Então, várias coisas, inclusive o de contribuir. Estar na congregação no domingo é a minha vida diária, né? De prova da fé. Sim, sim, sim. Não há dúvida que quem está passando pelas provas da fé não vai deixar de congregar, que é uma atitude. É uma atitude. O conhecimento diz para mim não deixar de congregar. Entendeu? Assim como diz para eu ser cabeça da minha esposa, não disse para mim ser cabeça, disse, lá em Efésios diz para a mulher reconhecer que eu sou cabeça. Mas no outro lugar diz, né, que Deus, Cristo, homem e mulher. Mas eu tenho que aprender a mulher para ser submissa. É 24 horas por dia na atitude de passar pelas provas da fé. E uma das provas da fé tem a ver com congregar, não deixar de congregar. Só que quando a gente congrega, tem várias provas da fé no congregar. E tem gente que nem sabe, vem lá, eu fui na igreja, saí da igreja. Você vai na igreja domingo? Não, não vou na igreja não, domingo. Ô, meu amigo, tem um monte de coisa que você não vai fazer quando você não se reúne, não congrega. Você tem que entender, você está deixando de passar por várias provas da fé quando você não congrega. Tem irmãos que não estão aqui hoje, estão sendo reprovados em várias provas da fé. Inclusive uma de estar congregando com os irmãos, com a gente. Tem irmão aqui em Manaus, que a gente conhece de outras vezes e vai embora sem ver. Porque tem aqui a oportunidade de estar aqui, a gente vê, conversar e não vem. E não estou criticando, eu estou ilustrando. Eu não sou juiz, não quero ser juiz. Não quero. Vixe, tem já um juiz perfeito. Aonde é que fala isso, que tem um juiz, hein? Tem um livro que fala. Alguém lembra de um livro que fala que temos um juiz? Que eu não sou juiz, mas porque já temos um juiz? Tem um livro que fala. Começa com P. Tita. Não é Tito, não, é Tiago. Não, você falou. Não, mas eu não. Vocês dois aqui, eu estou jogando meio de escanteio, viu? Porque vocês estão sempre estudando com a gente. Então, você, o Azemar também. Eu estou jogando vocês meio de escanteio. Só não vou jogar o Azemar de escanteio. Não vou falar por quê. Ok. Mas deixa eu falar da coleta rapidinho e falar do Hebreus 10. Uma outra coisa que a gente faz no congregar, e hoje em dia tem gente que faz de outras maneiras, né? O tal de Pix, a tal de transferência, que não tinha isso antigamente. Mas não vou entrar em detalhes. Mas uma coisa que a gente faz no congregar é passar a sacolinha. Ele passa a sacolinha porque a gente vai colocar um dinheiro ali que tem a ver com provas da fé, tendo a ver com o trabalho da igreja. Por exemplo, diz lá em Romanos 10, alguém vai se não for enviado. Então, o meu dinheiro é usado para enviar, a igreja enviou. E o meu dinheiro é coletado quando passa a sacolinha. Então, aí é uma longa história, talvez eu ainda fale hoje à tarde sobre o contribuir. Mas tem provas da fé tendo a ver com a minha oferta. Ok? Tem as provas da fé. Vamos deixar para uma outra aula que leva tempo, pelo menos 1 hora sobre isso. Vou falar mais adiante sobre o livro de Filipenses. E aí eu posso incluir isso aqui também lá. Mas tem provas da fé tendo a ver com o meu dinheiro. Falamos isso, não falamos? Não falamos isso ontem? Provas da fé tendo a ver com o dinheiro, que o livro de Tiago mexe muito com o dinheiro. Inclusive com relação à oferta. Quando passa a sacolinha,
tem prova da fé. Tem um trabalho que nós decidimos fazer e nós estamos financiando com o dinheiro que a gente coloca na sacolinha. Eu assumi um compromisso com um trabalho de Deus, através da congregação, e eu coloco o dinheiro na sacolinha. Prova da fé. Prova da fé. Ok. Mas deixa eu falar rapidinho aqui sobre Hebreus 10. Hebreus 10, 10, 20, alguma coisa, 25, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir lá. 10. Opa! 10, 25 diz assim. Ok. Deixa eu ver aqui. Eu não vou. Rapidinho aqui, rapidinho. Talvez ele possa falar mais segunda noite, terça noite, quarta noite. Mas o ponto é, ali no versículo 19, que fala que nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Ok? Na presença de Deus. Que rasgou o véu, Cristo rasgou o véu, a gente entra na presença de Deus. Que antes era só o sumo sacerdote que entrava, mas ele rasgou e abriu para nós, através dele, entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos. Não vamos entrar em detalhe aqui, porque o tempo não vai permitir. Agora, isso quer dizer que nós devemos nos aproximar e devemos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos as demonstrações, tanto mais quando vês que o dia se aproxima. Eu entendo o seguinte, que o congregar, eu entendo, e não vou entrar em detalhes porque não vai dar tempo, mas eu entendo que a prova da fé, tendo a ver com essa passagem aqui, Hebreus 10, e o congregar, é que no congregar nós estamos, tudo que nós fazemos é para ajudar uns aos outros a chegar mais perto de Deus. Ok? E tem gente que não congrega. Será que eles sabem? Será que eles sabem que eles não estão me ajudando a chegar mais perto de Deus? Que eu preciso da ajuda deles para chegar mais perto de Deus e eles não querem me ajudar, não estão me ajudando? Pode ser ajudar. Tudo que é feito, boa pergunta. Tudo que é feito no congregar tem um propósito. Tem um único propósito. A prova da fé, tendo a ver com congregar, a meu modo de ver, é ajudarmos mutuamente a chegar mais perto de Deus. E tem irmãos que não congregam. Ou a ignorância é muito grande, certo? Ou eles são infiéis. De qualquer jeito, eles têm que se consertar. Tem que aprender e passar a passar pelas provas da fé. Inclusive, tem a ver com congregar. Note bem. Não sai por aí dizendo que eu falei que irmão que não está vindo não se importa com os irmãos. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que quando nos congregamos, nós estamos ajudando uns aos outros a chegar mais perto de Deus. E tem gente que não sabe disso e devia estar sabendo. A meu modo de ver. Certo? Não falem por aí que eu falei que fulano não se importa com a igreja, não se importa se eu vou para o céu, para o inferno. Não é esse o ponto, não. Estou ilustrando aqui o positivo, não o negativo. O positivo, não o negativo. Ok? Então é preciso que a gente reconheça que a prova da fé no congregar é ajudar. E olha só, no capítulo 10, que é isso que está falando, no versículo 26 diz assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, qual é o propósito do congregar?
é ajudar a chegar mais perto de Deus, ou seja, a não vivermos deliberadamente no pecado. Se você está chegando mais perto de Deus, está vivendo deliberadamente no pecado? Não, não. Você está se afastando do pecado e chegando mais perto de Deus. Mas se você não está indo assim, mais perto de Deus, peraí, para onde você está indo? Só pode ir para cá. Eu acho que não tem esse negócio de ficar aqui, ó. Eu acho. Está dizendo para estimularmos uns aos outros? Eu acho que é isso, ó. Caminhar mais perto de Deus. E isso é o ponto da prova da fé, a meu modo de ver, tendo a ver com congregar. É ajudar uns aos outros a chegar mais perto do trono. Se é que fazemos, se é que sabemos por que é que congregamos. Tem irmão que congrega e não sabe o porquê congregou. Ué, já falamos. O cantar tem sua prova da fé. O aprender tem a ver com a sua prova da fé. O ensinar tem a ver com a sua prova da fé. Certo? O contribuir tem a ver com a sua prova da fé. A ceia tem a ver com a sua prova da fé. O amor fraternal tem a ver com a sua prova da fé. Eu não sei toda a aprovação, mas eu te digo uma coisa: tudo que Deus fala em Jesus Cristo tem uma aprovação. Falando em amor fraternal, e vamos terminar. Eu ouvi dizer, talvez algum médico possa me ajudar nisso. Eu ouvi dizer, e parece que tem um nome para isso, que um bebezinho, certo? Que você coloca ali no berço, né? No berço, e alimenta ele, mas não põe ele no colo, não abraça ele, ele morre. Ouvi dizer que tem uma doença para isso, um nome para essa doença. Alguém sabe? Então vamos pesquisar depois, mas tem. Eu ouvi dizer que tem. E sabe qual é a doença? Em termos populares? Falta de amor fraternal. Falta de amor fraternal. A criança precisa de amor. O peito da mãe, a mãe abraçar, coisa e tal. A criança, o bebê precisa disso. Precisa disso. E olha só, o grandão não precisa disso? Vem todo mundo aqui na reunião e eu estou ensinando. E o Alan também. Isso aqui é meu? Vem todo mundo aqui e não converse comigo. Fica aqui o dia todo sem conversar comigo. Fica o dia todo sem conversar com o Alan. Eu não sei o que você faria. Mas eu sei o que eu faria. Eu pegaria minha cinta e começava a dar cintada em todo mundo. Ou então eu ia embora. Não ligam para mim. Não ligam para mim. Entendeu? Um dos problemas graves de uma congregação é o seguinte: eu fui lá visitar, ninguém conversou comigo. Não é ou não é? Conhece isso? Não? Deixa eu contar uma historinha aqui de amor fraternal e vamos terminar. Uma vez eu fui morar num local durante uns 2 meses. Eu ia fazer um estudo universitário lá de 2, 3 meses, 2 meses que era. E eu e a minha esposa Marli fomos na reunião da igreja, naquele local, numa quarta-feira. Quarta-feira. Chegamos lá, ficamos na porta. Eu e a Marli. Ninguém conversou comigo e com a Marli. Primeira vez, vamos lá. Ninguém conversou comigo. Falei para a Marli, eu vou consertar isso agora. A hora que foi começar a reunião, antes de começar a reunião, dá licença. Fui lá. Boa noite. Meu nome é Enio Latorre, eu sou um missionário. Seu irmão em Cristo.
nome é Antônio. Não, o Antônio, ninguém fala. Boa noite, meu nome é Enio, eu sou um missionário, vou ficar aqui 2 meses e eu quero ter bastante comunhão com vocês. Boa noite, meu nome é... E todo mundo começou a cochichar. Quem que é ele, hein? Quem que é? Será que é o nosso novo pregador aqui? Né? Aí, daí para diante, quebrou o gelo. Daí para diante, convidaram a gente para ir almoçar na casa deles, conversar. O amor fraternal, quer dizer, muitas vezes a gente espera que tenha um amor fraternal para com a gente. Mas espera aí, por que eu não vou ter amor fraternal para com os outros? Não me trataram bem, não tem problema não. Meu nome é Enio, prazer, qual é o seu nome? Eu vou estar aqui uns 2 meses, eu vou jogar bola hoje. Você vai também, não? Não tem problema que você não saiba, põe você no outro time. Ok. Então quebrou o gelo. Aí já conversaram com a minha esposa, já convidaram ela para ir no encontro das mulheres, coisa e tal. Aí 2 meses maravilhosos ali em comunhão. Mas se eu não faço isso, o amor fraternal é importante, nós somos irmãos, ok? E falando nisso, já terminou o nosso tempo. Ou, em outras palavras, preste bem atenção no que eu estou dizendo. Quer dizer, como se não estivesse prestando. Mas vou resumir. A provação da fé no congregar. E no congregar há várias provas da fé, várias provações da fé que precisamos entender bem para que realmente nos congreguemos e sejamos aprovados no congregar.